Irmãos e irmãs, bom dia. Gui, foi você que fez a arte do Wilson, né? Então, o Gui fez uma arte muito bonita. Aí foi enviada a arte para a equipe pastoral. Aí meu dedo coçando para botar no Facebook e eu fui ameaçado com fogo santo pelo Thiago Guerra se eu colocasse no Facebook a arte, né? E a arte não veio hoje, mas tudo bem. Amanhã já deve estar, hoje ainda deve estar nas redes sociais aí. O Wilson é imperdível, ok? Ele publicou um livro sobre depressão, que já se tornou um best-seller aqui entre os evangélicos do país. Eu imagino que ele deve trazer cópias para vender aqui no domingo que vem. Vale muito a pena que eles puderem estar conosco aqui no próximo domingo, ouvindo o seu servo pregando aqui para a gente. Nosso texto é longo e difícil. Vamos a ele então. O tema de hoje de manhã: vivendo conforme o chamado de Deus, 1 Coríntios 7, versos 17 até 40. Nós aqui na igreja estamos usando a Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu vou ler aqui então, vocês acompanham. Mantenham a Bíblia aberta, ok? O texto vai ser dividido em 3 partes principais. Nós vamos analisando aí verso a verso essa passagem extremamente rica e importante no argumento do apóstolo Paulo dentro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, versos 17 até 40. Todos abriram aí? Na minha versão aqui, página 1643, 1643. Se alguém do seu lado que não achou, ajude, então ajudinho para a pessoa localizar a passagem bíblica. 1 Coríntios capítulo 7, versos 17 e 40. Vamos lá. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que ordeno todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição que foi chamado. Com respeito às virgens, aos solteiros, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, as pessoas sofrerão angústia na carne. Eu gostaria de poupar vocês disso. Mas digo isso, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo, como se não fizessem uso dele, porque a aparência desse mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor. Viúva que significa, virgem significa ficando solteira aqui, ok? Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, / solteira, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, solteira, se ela estiver passando a flor da idade, as circunstâncias, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre sua própria vontade e resolve em seu coração conservar solteira ou virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem ou a solteira faz bem, quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser,
mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. O tema geral da passagem, então, é vivendo conforme o chamado de Deus. Somente para a gente colocar aqui esse longo texto em contexto, nos primeiros 4 capítulos, Paulo trata da série de problemas doutrinais que a igreja de Corinto enfrenta, divisões, uma visão empobrecida de quem é Cristo, da sua obra salvadora. Ele vai vindicar o seu ministério. Paulo precisa vindicar o seu ministério, estabelecer que ele é um ministro na casa de Deus. E no capítulo 5, Paulo começa a tratar de questões práticas que estão levando problemas ou criando problemas dentro da igreja. E me parece que dentro da estrutura de 1 Coríntios, as duas questões estão interligadas. É justamente porque a igreja tem uma série de problemas teológicos ou doutrinários, porque a igreja tem uma baixa visão de quem é Jesus e do seu ministério salvador, porque a igreja passa o tempo todo se digladiando, se dividindo, porque a igreja tem feito críticas ao ministério de Paulo, tem visto Paulo com um olhar superior. Justamente por causa desses problemas, agora a igreja é assolada pela série de problemas práticos. O primeiro problema prático é a igreja tolerar um caso horrível, escandaloso de pecado sexual em seu meio. E nós tratamos disso em 1 Coríntios capítulo 5. Imediatamente depois, Paulo começa a lidar com a questão da imoralidade sexual. E como nós vimos semana passada, exposto aí pelo Tiago, a igreja em Corinto enfrentava problemas também com a questão de divórcio e recasamento. Aqui, então, nessa sessão que nós estamos tratando, Paulo fecha todo o debate que ele tem travado com a igreja em Corinto quanto à questão de casamento, solitude, divórcio e a questão também do celibato. E o que ele faz aqui nessa parte mais longa de 1 Coríntios 7 é oferecer para os crentes em Corinto e para nós aqui uma base doutrinal, tipo de roteiro com o qual o crente pode interpretar esses dilemas da vida ligados, sobretudo, à questão de casamento, divórcio, recasamento, celibato, solitude, e etc, etc. Então, na primeira parte dessa passagem, que vai do verso 17 ao verso 24, o que Paulo quer ensinar aos crentes em Corinto e para nós é que aqueles irmãos e irmãs lá do passado e nós do presente somos chamados a viver a vida que Deus atribui a cada um de nós. Em outras palavras, o que Paulo faz é retomar um tema caro para a tradição cristã, de que Deus é todo-poderoso e Deus é soberano, e aplicar essas questões ligadas a casamento, novo casamento e a questão do celibato. Os versos 17, 20 e 24 são centrais aqui. 3 vezes Paulo vai frisar que cada pessoa deve se portar conforme Deus o chamou. Essa expressão aparece no verso 17, depois mais adiante no verso 20, cada um permaneça na vocação ou no chamado que foi feito, a vocação que foi chamado, e depois o verso 24, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Em primeiro lugar, Paulo aqui está tratando diretamente da conversão cristã. A ideia do chamado aqui remete a gente àquela obra do Espírito que nos convence do pecado, que dá quebrantamento para a gente, que suscita fé na gente, que leva-nos a descansar em Cristo Jesus, o único Salvador, aquele que é loucura para os que se perdem e sabedoria para aqueles que são salvos. Então, o chamado aqui que Paulo tem em vista é a conversão cristã. E o que Paulo quer destacar aqui é que o cristão ele é chamado agora a introjetar, a internalizar o fato de que ele, se foi convertido em uma dada situação, é chamado a agradar a Deus nessa situação que ele foi convertido, em que ele foi trazido à fé. O ponto é tão importante para Paulo aqui, no final do verso 17, que ele frisa isso com uma frase que ele vai repetir mais adiante no capítulo 11. É isso que ordena em todas as igrejas de Deus. Então, logo de sair daqui, o que Paulo começa a estabelecer para os crentes em Corinto, casados, solteiros, lutando com o noivado, casa ou não casa, cheios de dúvidas, gente que precisou se divorciar ou foi abandonado pelo cônjuge. O que Paulo chama a atenção dessas pessoas lá e aqui também é que cada um deve se contentar naquele momento em que foi chamado à conversão, ou se contentar no estágio que foi chamado à conversão.
E Paulo aqui ele não quer elaborar uma doutrina da soberania divina, ele não quer elaborar uma doutrina da conversão, ele já pressupõe esses pontos, porque ele quer mostrar que o crente tem que ser satisfeito na situação em que ele foi chamado à fé. E Paulo aqui ele retrata pelo menos 3 áreas de relacionamento. Eu vou passar bem rápido por elas, mas elas se explicam aqui, e que o crente deve ser contente na situação que ele vive. A primeira ponto aqui que ele vai frisar é da circuncisão e da incircuncisão. Em outras palavras, é indiferente para Deus a nossa situação étnica diante dele. Seja judeu, seja grego, se aquela pessoa foi chamada por Deus, ela é chamada para se contentar, para se satisfazer em Deus, para agradar a Deus no seu status étnico, sendo judeu, sendo grego. Esse é o jogo de palavras em que ele fala isso da circuncisão e a incircuncisão. Talvez pareça estranho, alguns aqui, a menção a não desfaça a circuncisão. Não é o caso aqui nesse momento, mas mais adiante, quando os judeus começam a ser perseguidos, e cristãos também, sobretudo cristãos judeus, ser circuncidado era uma forma da pessoa ser imediatamente reconhecida como inimigo do império, como um adversário do império. Pode parecer estranho para a gente hoje pensar em homens tentando deixar de ser circuncidados, perder a sua circuncisão, mas me ocorre aqui aquele filme famoso da década de 90, Filhos da Guerra. O filme retrata a história de um judeu chamado Salomão Perel. A história dele é muito curiosa, porque ele é um judeu alemão, e em 1934 ocorre a Noite dos Cristais na Alemanha, em que os nazistas, os fanáticos, eles saem destruindo todas as lojas de departamento judeus, batendo os judeus na rua, assassinando os judeus, queimando sinagogas. Isso é um momento triste da história da Alemanha em 1934. A família de Perel, assustada com isso, vai para a Polônia. E eles imigram para a Polônia achando que naquele país católico, de maioria católica, adversário dos alemães, eles vão estar seguros ali. Aí os alemães invadem a Polônia. Aí a família do Perel tem que ir para o lado da Polônia que não foi invadida pela Alemanha, que ficou com a União Soviética. Os soviéticos conquistaram metade da Polônia, e a Polônia foi partilhada entre os dois aliados, os nazistas e os comunistas. Só que os alemães vão invadir o lado comunista também. E aí, numa série de idas e vindas, esse rapaz se rende no campo de batalha, não lembro bem os detalhes, ou se é capturado, mas os alemães gostam dele e ele é mandado para a Alemanha. Ele que é um cidadão alemão, ele não revela isso em momento nenhum, porque ele não quer que as pessoas saibam como é que ele chegou ali naquele momento. Ele é enviado para a Alemanha para ser educado como um nazista. E o filme é cheio de lances muito curiosos. Era típico naquela época, por exemplo, supor que por meio de medição da caixa do crânio e de nariz a pessoa podia ser descrita como uma alemã perfeita, ariana ou um judeu. E ele ali, um médico das SS, começa a medir os alunos e vão medir ele é considerado ali um alemão típico, sendo um traço de judeu, mas ele é circuncidado. Só que a trama vai se adensando e em algum momento aquele rapaz, aquele adolescente, para sobreviver, ele é colocado sob o dilema de apagar, tirar a sua própria circuncisão. E entre idas e vindas também, ele acaba não fazendo isso. E para não dar mais spoiler, já acabei com o filme, para quem não assistiu o filme, ele consegue, é um filme baseado em fatos verídicos, ele consegue sobreviver, ele acaba caindo na mão dos alemães, dos russos de novo, dos soviéticos, ao final da guerra, mas junto com seu irmão, que ele reencontra depois, ele consegue voltar ao mandato britânico na Palestina, para se tornar Israel, em 1948, e o filme termina com esse homem já idoso, recitando o Salmo 133:1, ao quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Agora ele está na sua casa, ele está em Israel. Então, algumas vezes, por pressões sociais, os crentes, algumas vezes, vão achar que devem abrir mão de características éticas que eles têm. O que Paulo está dizendo aqui é que a etnia, agora que fomos chamados pelo Senhor, é indiferente. O crente é chamado a se alegrar e se contentar no Senhor, na etnia em que ele foi chamado. Aí Paulo passa agora às relações sociais. Paulo começa a falar agora das relações entre patrão e servo, patrão e escravo. E se no verso 21 fica parecendo
que Paulo é contra uma luta contra a escravidão, contra se sublevar contra o jugo terrível da escravidão. Não é isso que Paulo diz. Paulo vai dizer, inclusive, que aquele que é colocado na posição de ser alforriado, ele deve aproveitar isso. Mas o ponto de Paulo é que o escravo é livre em Cristo, o patrão que é cristão é servo em Cristo. Tanto o escravo como o livre são chamados a se regozijar em Cristo, a satisfazer-se em Cristo. Lembra do verso 17, que é repetido no verso 20 e verso 24. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Então, até mesmo nesse ambiente da escravidão ou da libertação, o crente deve andar, deve proceder em contentamento segundo o Senhor chamou. E aqui a gente tem que lembrar que nós estamos falando do império, em que algumas pessoas sugerem que 1/3 era constituído por escravos. Okay? A escravidão era um estudo importante do Império Romano. A escravidão não tinha a ver com questões étnicas, como vai acontecer depois no mundo moderno. A escravidão era ditada pelo resultado do campo de batalha. Os gregos perderam, os gregos são escravos. Os germanos, além da fronteira, perderam, eles são escravos. Os persas perderam, eles se tornam escravos. E aí nós temos aqui um império que é basicamente sustentado pelo estudo da escravidão. Paulo está lembrando aqui para cristãos que eram escravos: permaneçam no seu chamado, contentem-se no seu chamado, fiquem firmes no seu chamado. E Paulo também trabalha, principalmente na parte anterior, versos 1 a 16, depois capítulo 7, versos 18 a 23, depois 25 a 38, com a questão conjugal. Seja casado, seja solteiro, permaneça no estado em que você foi chamado. Agrade o Senhor no estado em que você foi chamado. Em outras palavras, o que Paulo está tentando destacar para os crentes em Corinto e para nós aqui é: independente do estado em que a gente esteja, independente do lugar em que nascemos, independente do trabalho que a gente desempenha, independente do nosso estado civil, nós somos chamados a agradar a Deus e obedecer aos mandamentos do Senhor. O texto aqui frisa que nós somos chamados aqui a pertencer ao Senhor, sejam circuncidados ou incircuncidados, gentios ou judeus, sejam escravos ou livres, casados ou solteiros. O que vale, verso 19, é guardar os mandamentos de Deus. E aqui não custa frisar, Paulo tem em mente aqui a lei do Sinai. A lei não foi abolida, quando o texto diz em Romanos 10 que o fim da lei é Cristo. O texto está dizendo que a lei foi abolida por Cristo, mas Cristo é o clímax, é o ápice da lei. Então os mandamentos de Deus, os mandamentos éticos de Deus permanecem. Nós somos chamados a agradar a Deus na situação que vivemos, no lugar em que fomos chamados, e agradamos a Deus cumprindo os mandamentos dele. Lutero tem uma frase que basicamente resume o que Paulo está dizendo, versos 20 até 22. Ele vai dizer no seu livro A Liberdade do Homem Cristão: um cristão é um senhor perfeitamente livre de todos, não sujeito a ninguém. Um cristão é um servo perfeitamente obrigado a todos, sujeito a todos. Em outras palavras, nessas 3 áreas importantes da nossa Constituição, o lugar em que nós nascemos, o nosso status social e o nosso status civil de relacionamento, nós somos chamados a agradar a Deus, a permanecer agradando a Deus, a obedecer aos mandamentos que Deus mesmo coloca sobre a gente. Ainda sobre a questão de casamentos mistos, que foi tratado semana passada, versos 1 até 16, Paulo aplica também esse ponto aos casamentos mistos. Lembra? O Tiago expôs semana passada, ainda que rapidamente, mas ele cobriu o ponto aí. Se uma mulher crente é casada com um marido não crente, ela deve permanecer nesse estado. Somente se o cônjuge não cristão quiser romper o casamento, então ela abre mão do casamento. O mesmo, o marido cristão, ele permanece casado, só abre mão do casamento se a esposa não cristã quiser abrir mão do relacionamento. O ponto todo se aplica até nessas relações. Em outras palavras, o cônjuge cristão, casado com a sua contraparte não cristã, se depender dele, ele permanece casado e busca contentamento no Senhor nessa situação e busca obedecer os mandamentos do Senhor nessa situação. Em outras palavras, para nós sermos cristãos, não é necessário uma mudança de status étnico,
social ou conjugal. Nós somos chamados por Deus, independente do status, nessas três áreas. E nós somos chamados a agradar a Deus nessas três áreas, procurando a ocasião que Deus possa ser glorificado, Deus possa ser anunciado o tempo todo, seja na esfera ética, na esfera social ou também na esfera conjugal. Antes da gente continuar, eu queria levantar algumas aplicações para a gente aqui. 3 aplicações práticas ligadas a essa primeira parte do texto. A primeira aplicação aqui é: nós devemos considerar as circunstâncias uma dádiva de Deus que capacita-nos a dar testemunho da graça e do poder divinos numa situação específica. Em outras palavras, ainda que a gente possa lamentar nossa situação, ainda que a gente possa querer mudar nossa situação, Paulo disse isso há pouco, né? Se você pode tornar-se livre, verso 21, aproveite a oportunidade. Ainda que a gente possa buscar a oportunidade de ter uma situação talvez melhor do que a gente esteja, não só no campo social, mas também no campo conjugal, ou talvez no campo ético, mudando de país, mudando de território ou região, nós somos chamados a não nos rebelar contra as circunstâncias, mas somos chamados a nos contentar com as circunstâncias, posto que foi Deus que nos colocou ali, e Deus quer nos usar naquela situação específica. Ele nos chama naquele momento da nossa vida, e Ele tenta nos usar naquele momento da nossa vida. Como Paulo vai dizer mais adiante em 2 Coríntios, Deus tem o seu jeito misterioso, o seu tratamento misterioso de nos moldar na circunstância em que nos coloca, de tal forma que aquilo que a gente sofre numa certa circunstância, Deus vai usar a forma como Ele nos tratou naquele sofrimento para abençoar e levar paz e alegria para outras pessoas que estão passando as mesmas situações. Eu tive uma amiga que passou uma situação muito difícil na sua infância em casa, abusos verbais, abusos físicos bem graves. E ela nunca entendia qual o propósito de Deus para aquilo, porque Deus havia permitido, porque Deus havia levado ela para aquela situação. E mais adiante os pais dela chegaram à fé, mas era uma época em que ela não era cristã, os pais não eram cristãos ainda. E ela se pegou dando aula para uma turma de futuros missionários, e depois ela contando para mim que 80% da turma de moças havia sofrido algum tipo de abuso físico ou verbal em casa. E aí ela descobriu que a forma como Deus havia lidado com ela no passado para dar paz a ela, para sarar as feridas que ela sofreu em casa, agora ela podia usar tudo que Deus havia concedido para ela para ajudar aquelas moças que passaram uma situação parecida com o que ela havia passado antes. Então a gente aqui é lembrado por Paulo que nós aceitamos as circunstâncias ao nosso redor quando elas são dadas, posto que elas não ocorrem por acaso. É Deus que estabelece o que ocorre ao nosso redor, Deus é que nos coloca nessas situações, e a nossa preocupação maior, como Paulo frisa 3 vezes aqui, cada um ande segundo o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou, é que a gente use essas circunstâncias para abençoar outras pessoas. E mais do que isso, toda circunstância é uma hora adequada para a gente poder testemunhar acerca de Deus e de Cristo Jesus. Não há uma única circunstância que nós nos coloquemos em que a gente não se veja com a necessidade de ficar em silêncio sobre quem Deus é e como Deus trata a gente, como Deus abençoa a gente. Antes, se nós aceitamos as circunstâncias como um tipo de dádiva divina, mesmo que seja dádiva que momentaneamente pareça dura, a gente é chamado para ser usado por Deus nas circunstâncias em que nós estamos, sejam circunstâncias éticas, sociais ou mesmo afetivas ligadas a casamento. E, por fim, uma terceira aplicação aqui é que, para Paulo, o que a sociedade pensa da gente é diferente. Para a sociedade romana, o escravo não era nada. Em Romanos 16, Paulo saúda um amigo dele, que era escravo, chamado Quadrato. O escravo passa a ser um número. Ele não é mais pessoa. Ele não tem mais história pessoal, não tem mais passado. No mundo romano, o escravo era um utensílio, um objeto que poderia ser usado do jeito que o mestre quisesse. É famosa a história da época de Otávio César. Ele é chamado a um banquete por um senador romano, e eu já comentei um pouco sobre como eram os banquetes no mundo romano naquela época. E nesse banquete específico, um dos seus escravos mais valiosos, quebra um dos seus vasos mais valiosos.
e naquele ambiente havia uma piscina que eram criadas enguias, que era um tipo de aperitivo muito apreciado no mundo romano, só que as enguias eram mortais. Aquele homem fica tanto ódio daquele escravo que o toma pelas mãos, agarra ele pelo pescoço e conduz àquela piscina e joga o escravo na piscina, e para entreter a plateia daquele jantar famoso, as pessoas ficam ouvindo os gritos daquele homem enquanto ele é trucidado pelas enguias. O próprio imperador fica tão chocado com isso que ele bane esse homem do império, ele destitui sobre todos os seus títulos, tira o seu dinheiro e acaba banindo isso pela extrema crueldade dele. Mas era essa forma que um cidadão romano típico trataria os seus escravos. O escravo não era nada, o escravo não tinha direito. O que Paulo lembra aqui é que para nós é indiferente o que o mundo pensa da gente. É Deus que coloca-nos em cada lugar, em cada situação. E o nosso chamado aqui, a nossa preocupação primeira é agradar a Deus no chamado em que nós estamos. Talvez cause escândalo para vocês. A gente, quando estuda a história das missões do século XVIII, quando ocorre o avivamento entre os morávios da Alemanha, em que aqueles homens e mulheres daquela comunidade do Senhor, Herrnhut, não conseguem parar de orar, alguns jovens, lourinhos, de olhos azuis, eles se vendem como escravos para pregar o evangelho aos escravos na Jamaica. Para Paulo, é indiferente, então, a forma como o mundo nos vê. Para Paulo, é de pouca importância como o mundo nos rotula. Se eles nos acham bonitos, espertos, inteligentes, sofisticados, tapados, isso é indiferente. É indiferente para nós. A forma como o mundo interpreta-nos, a forma como o mundo nos julga, nos coloca na balança, é completamente diferente para nós, não faz diferença nenhuma. E a gente não deve ficar preocupado, então, com o que o mundo diz da gente. A gente deve ficar preocupado, mais uma vez, é quase como se fosse um tipo de coro na passagem. Cada um ande segundo o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. É isso que ordeno em todas as igrejas. Então, toda essa primeira parte aqui, que vai dos versos 17 ao verso 24, Paulo está requerendo que os crentes, eles se alegrem, eles vivam a vida que Deus mesmo atribuiu a eles. Mais uma vez, vamos enfatizar aqui, Paulo não é indiferente ao drama da escravidão. Paulo não é indiferente ao fato de que o estudo da escravidão no mundo antigo era terrível. Ele vai dizer, mais uma vez, é necessário frisar, que aquele que é escravo, você tem a oportunidade de se tornar livre, que aproveite a oportunidade. Mas, de outro lado, se Deus nos coloca numa situação dura como essa, a gente precisa usar essa situação dura como oportunidade de comunicar as maravilhas de Deus e de Cristo para aqueles que são colocados ao nosso redor. Então, mais uma vez, a etnia, o estado social e o estado civil são, num aspecto, indiferentes para Deus. O crente é chamado a se contentar onde Deus o coloca e usar onde Deus o coloca como ocasião para anunciar quem Deus é, quem Jesus também é. Aí dos versos 25 a 38, segunda parte, a parte mais ampla da passagem, Paulo volta a tratar da questão do casamento. Então, no meio do argumento sobre casamento, divórcio, novo casamento, solitude, se permanecer solteiro, nesse celibatário, Paulo introduz a questão do nosso chamado. Nós somos convidados a nos contentar aonde nós fomos chamados, ou no lugar onde nós fomos chamados. Mas isso não impede a gente de voltar a refletir sobre questões importantes da vida, sobretudo familiar ou afetivo. Então, dos versos 25 a 38, Paulo começa a tratar das vantagens de permanecer solteiro. Isso é um ponto interessante aqui. Talvez por causa da nossa sociedade hipersexualizada, pensa-se que ser solteiro é um fardo e que o status de casamento é um status muito mais elevado do que permanecer em celibato, permanecer solteiro. Mas Paulo aqui vai subverter as convenções. Ainda assim, é preciso notar que em nenhum momento o casamento é combatido ou denegrido nessa passagem que nós temos em vista aqui. Ok? Vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Então, ainda que Paulo estabeleça algum nível de hierarquia por questões específicas que nós vamos tratar também,
ele não vilipendia o casamento, não torna o casamento uma coisa execrável, como no começo da Idade Média. Alguns cristãos, mesmo párocos, mesmo clérigos do século IV, do século V depois de Cristo, eles começaram a entender que o casamento era alguma coisa que deveria ser desprezada. Não é esse o caso de Paulo aqui, muito ao contrário. Então, Paulo começa falando aqui que ele vai dar a sua opinião, ok? Com respeito às virgens, não tem um mandamento, mas dou a minha opinião. Então, algumas pessoas vão dizer que essa sessão aqui não seria talvez inspirada, ou não seria uma sessão tão importante quanto as demais. Ele engana. O que Paulo quer dizer aqui com essa expressão é o seguinte: olha, vocês me fizeram algumas perguntas, que nós não sabemos quais são, ok? Foram perdidas essas perguntas. Então, Paulo está dizendo, vocês me fizeram algumas perguntas, e nesse caso específico aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo não disse nada. E vocês podem depois olhar os 4 evangelhos, vocês não vão ver nenhuma indicação, nenhum mandato de Jesus quanto ao assunto que está em vista aqui. Isto é, o jovem ele deve se casar ou permanecer solteiro. Qual estado é melhor? Qual estado é superior? Jesus não fala nada sobre isso. Então, Paulo vai dizer o seguinte: olha, com respeito aos que estão solteiros, na nossa versão tradicional aqui, as virgens, não há uma ordem do Senhor. O Senhor Jesus não deixou nenhum mandamento enquanto vivo, mas eu dou minha opinião. Baseado em que ele dá opinião? 2 pontos que ele destaca aí, verso 25, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel, e no verso 40, como alguém que tem o Espírito de Deus. Em outras palavras, o nosso escritor aqui fala, não como a gente pode falar, mas ele fala com o apóstolo inspirado pelo próprio Deus. Então, ele fala com a própria boca de Jesus Cristo aqui. Esse é o ponto para nós. Então, Paulo está tratando de uma suposta lacuna em que Jesus não deu nenhum mandato direto, e agora ele, como alguém comissionado pelo próprio Jesus, alguém chamado pelo próprio Jesus, lembra lá em 1 Coríntios 4, Paulo vingiu para o seu ministério, ele fala que ele é ministro de Deus, etc, dispenseiro. Agora ele dá a sua palavra como alguém que alcançou misericórdia da parte de Deus, alguém que tem o Espírito de Deus, ok? Então Paulo está dando aqui a opinião dele, entrando numa área em que não há um mandato direto de Jesus, não foi dada uma ordem direta de Jesus, mas aqui Paulo fala no lugar de Jesus Cristo. E ele começa a falar umas questões interessantes aí. No verso 26 ele começa a dizer da angustiosa situação presente. E é isso que vai nortear todos os conselhos que ele dá para jovens solteiros e para aqueles que estão casados. Mais uma vez, isso torna também difícil entender a passagem. Nós não sabemos o que é essa angustiosa situação presente. A gente não tem ideia do que ela é. Mais uma vez, Paulo vai falar, por exemplo, verso 29, o tempo se abrevia. A gente não tem uma ideia clara do que isso quer dizer também. No final do verso 31, ele diz que a aparência desse mundo passa. Nós temos algumas sugestões, ou são dadas algumas sugestões para entender essas expressões aí. A angustiosa situação presente, que pode ser a aflição atual, a necessidade presente, ou a necessidade atual. Depois, a questão aí da aparência desse mundo passando e o tempo se abreviando. Uma possibilidade aí é que Paulo tem em vista a vida gloriosa de Cristo. Paulo, como também em 1 Tessalonicenses, teria em mente aí uma iminente vida de Cristo, como se Cristo estivesse às portas. Mas o que a gente precisa lembrar aqui é que Cristo está às portas desde a sua ascensão ao trono de glória. Nós vivemos entre tempos, nós vivemos literalmente entre tempos, entre o já da vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, e o ainda não, em que aguardamos a segunda vinda gloriosa de Cristo, ele vindo não mais como cordeiro, mas como leão, para encerrar a história. Então, se de um lado Paulo talvez tenha em mente a iminência da vinda de Cristo, talvez do outro lado ele não esteja falando disso, porque ele não volta a esse assunto da segunda vinda de Cristo em um outro momento, nessa sessão. Só vai voltar a isso em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele vai detalhar um pouco mais esse ensino. Uma outra possibilidade aí é que a igreja de Corinto está sofrendo uma oposição violenta à fé cristã.
Então, crentes em Corinto estão sendo perseguidos, caluniados, difamados, sofrendo violência por conta da fé cristã. Mas outro problema que surge aí também é que não há nenhuma evidência histórica que isso estivesse ocorrendo na época em que a epístola é escrita, por volta de 50 depois de Cristo. Um terceiro ponto aí é que a igreja em Corinto, a cidade de Corinto, estava passando dificuldades e problemas. E agora a gente tem um dado histórico que essa é uma época em que essa cidade tão rica e opulenta, essa cidade que era a porta do Oriente para o Ocidente, onde todas as especiarias orientais eram taxadas, eram colocados impostos sobre elas para depois elas serem mandadas para o Ocidente, estava passando fome. Então pessoas estavam tendo dificuldade em conseguir alimento ali naquela altura. Algumas pessoas vão até combinar essas três ideias: fome em Corinto, perseguição, um tipo de perseguição à igreja que a gente não sabe qual é, e a iminência da vida de Cristo, porque o crente, desde o momento que Jesus ascendeu aos céus, ele vive entre tempos. O fato é que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo em Corinto, que Paulo levante essas frases aí, apontando para o tipo de aflição e necessidade que a igreja está enfrentando. Mas o fato é que as lutas da vida e a insegurança da vida que vão nortear todo o restante do argumento de Paulo na passagem. Porque a vida vivemos de forma crítica em nossa vida, a gente caminha no fio da navalha, nós precisamos viver com um certo senso de urgência. A nossa vida não nos pertence, a gente não tem, como Jesus ensina, a capacidade de acrescentar um centímetro a mais à nossa altura. A gente não controla os fios nas cabeças que caem, isso até está no comando do próprio Deus, como Jesus ensina também. A gente não deve ficar ansioso por essas questões. E também, nessa situação, nessa conjuntura misteriosa, estranha, angustiosa, tensa, a gente também deve entregar os nossos relacionamentos afetivos ao próprio Deus. Então, nesse sentido aí, Paulo vai destacar, versos 29 em diante, que o crente ele tem que ter em vista que, se o tempo se abrevia, se a aparência desse mundo passa, se a situação presente é angustiosa, algumas vezes ser casado pode ser um fardo, pode ser um peso. É isso que Paulo quer dizer nos versos 29 até 31. Aquele que é casado, vive como se não fosse casado; aquele que chora, vive como se não chorasse; aquele que se alegra, como se não se alegrasse; os se compram como se nada possuísse; os se utilizam nesse mundo como se não fizesse uso dele. Já que se vive uma situação angustiosa no tempo presente, já que o tempo se abrevia, já que a aparência desse mundo passa, isto é, esse mundo está a ponto de se desfazer, que ninguém ande com fardos. Que a pessoa se dedique a Deus na situação que ela se encontra, mas que ninguém tenha os seus fardos. E algumas vezes o casamento pode ser um fardo numa situação de luta e de tensão. Aqui a gente pode lembrar da história de Paul Rusesabagina, da sua esposa Tatiana, que foi consagrado no filme Hotel Ruanda. Quando os Hutus atacaram os Tutsis, cerca de 500 mil pessoas foram mortas naquele país. Dos mais terríveis genocídios aí do século XX, século XXI, esse genocídio ocorreu em 1994. Esse homem, Paul, ele era cristão, e ele entende que Deus, naquela altura, o chamou para usar o hotel em que ele era gerente, para salvar o máximo possível de pessoas, independente da etnia deles. Só que grande parte do filme mostra as lutas desse homem com a preocupação com a sua esposa e com os seus filhos. Porque ele é casado, ele não só tem que cuidar daqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade, pelo menos 1.000 a 1.500 pessoas negras e brancas que ele acaba salvando no seu hotel, mas o tempo todo ele tem que ficar preocupado com a sua esposa, com os seus filhos, e também lidando com as pressões e demandas da sua esposa, dos seus filhos. Um dilema é, em algum momento do filme lá, que é baseado em fatos verídicos, o que é mais importante? Salvar a família, porque ele poderia fazer isso, sem muitos dramas, ele e a esposa, os filhos subirem em Ruanda e chegar, se me falha a memória, em Tanzânia, ou ele tem que lidar com a responsabilidade, o fardo de ter que salvar 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, algumas delas ali, vizinhos chatos, gente que não ia com a cara deles, mas que agora são um peso para ele. Ele tem que lidar com aquelas pessoas, ele vê aquelas pessoas como responsabilidade. O que Paulo lembra então aqui, o apóstolo,
é que muitas vezes, em momentos de perseguição e violência, ser casado vai ser um fardo. Esse é o ponto de Paulo. Lembra, mais uma vez, a gente pode supor a situação que a igreja de Corinto está vivendo aqui, mas não é uma situação fácil. Ainda que Paulo não volte a essa situação no restante da sua epístola, ele vai dizer que é uma situação presente de aflição, de angústia, de necessidade. Ele vai dizer que o tempo se abrevia, ele vai dizer que esse mundo, a aparência desse mundo passa. Então, nesse contexto, num contexto de perseguição, lembra do profeta Jeremias? Às vésperas de Jerusalém ser destruída, ele é chamado para ser solteiro e para ser um profeta que vai viver só para Deus e não construir família. Então, numa situação dessa, Paulo vai fazer um tipo de hierarquia aqui. Em situações de tensão, de violência, de perseguição, algumas vezes é mais vantajoso permanecer solteiro do que se casar. Paulo vai detalhar isso nos versos 32 e 33 dessa passagem. Ele vai desenvolver o ponto nesses versos aí. O que ele quer, verso 32, é que os crentes em Corinto fiquem livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, mas o que casou, cuida das coisas do mundo. E aí entenda, ok? O mundo aqui não é um sistema pecaminoso como a gente aprende em João, ok? O mundo aqui tem outro significado, o mundo aqui é a criação de Deus. Então aqueles que se casam, eles vão tentar se dedicar ao Senhor, vão lutar para se dedicar ao Senhor, mas de outra forma eles vão ter que se dedicar às coisas seculares, às coisas do dia a dia. Eles vão ter como viver só para Deus e para Cristo mais. Eles vão ter que glorificar a Deus em várias esferas ao mesmo tempo. No verso 34, Paulo estabelece então o benefício do crente permanecer solteiro. O que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, assim está dividido. Do outro lado, aquele que pensa só no Senhor, ele está dedicado inteiramente ao Senhor. Aqui a gente precisa lembrar de uma das grandes heroínas dos batistas norte-americanos, uma missionária chamada Lottie Moon. Ela viveu entre 1840 e 1912. Ela nasceu na Virgínia, um estado americano bem orgulhoso das suas tradições, das suas raízes que remontam à descoberta, à colonização puritana, melhor dizendo, na América. E essa menina, desde cedo, ela se mostrou rebelde, do lado. Os professores diziam que ela era um diabo em sala de aula, mas ela também era brilhante. Ela veio dominar latim, hebraico, italiano, espanhol, isso bem jovem. E quando a irmã dela se sente chamada a ser missionária na China, ela deixa o noivado para se dedicar a pregar o evangelho na China. A irmã dela, curiosamente, vai deixar o campo missionário, vai voltar para os Estados Unidos, mas Lottie Moon vai permanecer solteira na China durante 40 anos. 40 anos missionária na China. Uma das suas grandes frases é: se eu tivesse 1000 vidas, eu dá-las-ia todas pelas mulheres da China. Ela entendeu que naquela cultura, um homem nunca podia alcançar outra mulher para Jesus. E ela, quando chega na China, ela entende que o chamado especial dela é se dedicar a pregar o evangelho todo o tempo e toda hora às mulheres chinesas. E quando ela morre, os norte-americanos, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos vai celebrá-la como talvez a sua mais importante missionária falecida no campo em 1912. Então, o que Paulo lembra aqui, em situações angustiantes, em situações de tensão, talvez aquele que não é casado, lembra, aquele que foi chamado sendo casado, permaneça casado, contente-se do Senhor sendo casado. Mas aquele que não é casado pode talvez entender que Deus está levando ele em uma situação diversa, levando-a a se dedicar exclusivamente para Deus e para Cristo, servindo somente a Ele. Indo para o final aqui, aí a gente esbarra aqui num texto bem difícil. Eu vou só colocar ele no quadro aqui e levantar algumas questões sobre essa passagem, versos 36 a 38. Mais uma vez, a gente perdeu a chave para entender quais os problemas que levaram Paulo a escrever 1 Coríntios. Então, é difícil tentar elaborar o que leva Paulo a escrever esses 3 versos aí. Algumas pessoas supõem que Paulo está tentando corrigir uma noção de que crentes em Corinto, lembre-se, nós estamos falando aqui na igreja,
em que tolera um rapaz, tem um caso com sua madrasta. Nós estamos falando da igreja que não vê problema dos membros mais ricos nos seus banquetes participarem de moralidade sexual. Então parece, alguns têm sugerido, que alguns outros crentes em Corinto começaram a desvalorizar o relacionamento sexual dentro do casamento. E mais adiante, quarto século, por exemplo, um dos adversários de Agostinho, um dos seus debatedores na controvérsia pelagiana, um chamado Juliano de Eclano, muito chato, ele se orgulhava, nos seus debates de Agostinho, de ter feito um pacto com sua esposa, de, uma vez casados, nunca terem tido relacionamento sexual uns com os outros. Eles chamam que era chamado e conhecido como matrimônio espiritual, casamento espiritual. Então, alguns sugerem que nessa passagem, Paulo está refutando essa noção do chamado casamento espiritual. Outros vão sugerir que Paulo está lidando aqui com pais que não permitiam que suas filhas viessem a casar, por causa da situação presente que eles estão vivendo, uma situação de tensão que a gente não faz ideia do que exatamente seja, uma situação que leva-os a crer que o mundo está se desfazendo, está chegando a hora em que o mundo vai se desfazer. Então, alguns pais, por entender que as filhas devem se dedicar ao Senhor, elas não permitiam, esses pais não permitiam que suas filhas se casassem. Você tem que lembrar aqui que o casamento naquela época era basicamente um contrato, que era estabelecido com os meninos na faixa de 13, 14 anos e as meninas com 10, 12 anos. Aí quando ele chegava a 15, 18 anos, então se casava, fazia os casamentos. Quem apoia essa noção aqui é a tradução do Almeida Revista Atualizada, que nós já usamos aqui na igreja. Olha o que diz a tradução da Ara aí. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar a flor da idade, quer dizer, o tempo do casamento, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, se case. Então, o que Paulo está dizendo aqui, segundo certa interpretação da passagem, é que os pais não devem criar barreiras para os seus filhos casarem quando começa a chegar ao passar o tempo do casamento. O casamento não é pecaminoso, Paulo não ataca o casamento aqui. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio próprio sobre o seu próprio domínio, isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem o fará. Desculpa, eu li errado aqui. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Então, se os pais entendem que eles devem preservar sua filha como solteira, ok, tudo bem. Tanto estar casado como estar solteiro pode ser da vontade de Deus. Assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor, dado o tempo presente, como Paulo está descrevendo lá atrás. Okay? Então, segundo certa interpretação, que é dada nessa tradução da Almeida Revista Atualizada, então os pais podem dispor dos seus filhos, no caso da sua filha, e os pais, usando de discernimento e sabedoria, podem estabelecer se a filha deve ser casada por contrato ou deve permanecer solteira, dado as lutas e tensões que a igreja está enfrentando. Mas a tradução não faz muito sentido, porque a ideia de casamento como um contrato entre famílias já estava em desuso nessa época no mundo grego-romano. Ainda era presente no mundo judaico, mas não mais no mundo grego-romano. Agora, no mundo grego-romano, o que começava a aparecer mais é o que se tornou como o nosso meio: dois jovens se apaixonam e eles fazem um contrato de casamento, eles mesmos casam. Então, a nossa tradução e a nova tradução da linguagem de hoje segue nessa direção. Olha como faz a diferença e como é que muda o foco aí. A nova tradução da linguagem de hoje diz: aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com sua noiva, e acha que sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que se casem. Não existe pecado nisso. Lembra, isso aqui é no contexto de que aquele que é solteiro se dedica ao Senhor, enquanto aquele que se casa vai se dedicar ao Senhor, mas tem que lidar com as questões do dia a dia, do que Paulo chama de mundo aqui. Não existe pecado em se casar. Mas, se pelo contrário, o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro, presta atenção, e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem não se casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. Ele não deve empatar a vida da moça aqui, porque ele não deve ficar enrolando. Se ele chegou ao ponto aí, olha os pontos que Paulo levanta aí.
ele está resolvido a ficar solteiro, é capaz de dominar a sua vontade, resolveu o que deve fazer, então ele deve liberar a moça para que ela siga a vida dele. E por que quem não casa faz melhor ainda do que quem casa? Porque na situação de escrita aqui, mais uma vez, que nós não sabemos exatamente qual é, uma situação de tensão, uma situação em que o tempo se abrevia, uma tensão em que a aparência do mundo passa, Paulo entende que aqueles crentes que ainda são solteiros, se entendem que esse é o seu chamado, devem permanecer solteiros. Lembra? Toda a passagem aqui está dentro de um contexto em que cada um deve permanecer como foi chamado. Cada um é chamado a se contentar naquela situação da sua vida em que foi chamado. E ele deve encontrar propósito nessa situação de vida em que foi chamado. Então, em linhas gerais, independente de qual seja a melhor interpretação aqui, eu julgo que é a segunda, ou a última, né? Paulo falando aqui de noivos, melhor dizendo, né? Ponto 3 aí. O ponto interessante aqui é que Paulo não está do lado. Isso que é interessante. Paulo escolhe o lado. Vou ficar do lado dos solteiros. Vou ficar do lado dos casados. Então, ser casado é um nível inferior de vida. Solteiros, como na Idade Média, aquele que vive para o Senhor, ele tem um estilo de vida superior àquele que casou. Não, Paulo não toma lado. Dentro do contexto, Paulo vai dizer que ser solteiro é melhor, dado o tempo presente, o tempo que ele vivia. Então, crentes que lutam com perseguição, crentes que estão lutando ou vivendo em comunidades que são provadas pela perseguição, talvez entendam que naquele contexto é um fardo constituir família, é colocar mais pessoas em risco constituir família. Então, nesse sentido, aquele que permanece solteiro, como Paulo diz, faz melhor ainda. Ele vai viver, ele vai se consagrar ao Senhor, verso 35, sem distração alguma. Mas mais uma vez aqui, Paulo não vai atacar o casamento, Paulo não vai rebaixar o casamento. Para Paulo o casamento não é um status inferior, mas casamento tem o seu lugar, o seu devido lugar. Paulo está falando aqui de uma certa situação específica de provação, de tensão, de conflito, e nessa situação, aquele que não casa faz melhor, como a gente vê no final do verso 36. Mas, continuando aqui, para a gente terminar, o que a gente precisa fazer é perguntar, olhar para o texto e perguntar o seguinte: qual dom Deus tem concedido para a gente? Que esse é o ponto da passagem inteira, cada um permaneça como foi chamado. Qual o seu dom? O seu dom é para construir família, o seu dom é para permanecer solteiro. Paulo não coloca um fardo sobre pessoas como se tornou comum na Idade Média, em que o casamento é suportado como um fardo, e aqueles que se dedicam ao Senhor no mosteiro têm um padrão de vida, têm uma espiritualidade mais profunda do que aqueles que estão casados. Paulo não segue por esse caminho. Aliás, Paulo repudia esse caminho. Mas, do outro lado, Paulo chama a gente a nos confrontar. Qual é o nosso dom? Tem pessoas que foram chamadas para viver em família, para construir família. E essas pessoas devem usar as oportunidades que Deus dá para que eles tenham família. Outras pessoas foram chamadas a serem solteiras. E, por pressão social, vai se tornar um fardo e até um desastre se essas pessoas vierem a ser casadas. Em síntese, qual a situação em que Deus nos coloca que permite total dedicação a Deus? Essa é uma resposta que cada um de nós tem que dar para si mesmos. E aí Paulo encerra, versos 39 e 40, tratando das viúvas. Paulo vai mostrar que o casamento é indissolúvel, o casamento só é rompido pela morte. E aqui a gente tem que lembrar que não há contradição que nós já vimos em 1 Coríntios 7, no versos 1 a 16, que Paulo trata aqui. Lá, Paulo trata de questões práticas, enquanto o esposo ou a esposa cristã é abandonado por um cônjuge não cristão. Aqui, Paulo lida com a questão ideal. O casamento só se encerra com o falecimento do cônjuge. Sobretudo, no caso da viúva, ela está ligada ao marido enquanto o homem vive. Quando o marido morre, ela agora está livre para continuar a sua vida. Se de um lado ela deveria permanecer consagrada como viúva, e algumas pessoas têm sugerido que viúvas eram um tipo de cargo eclesiástico no mundo antigo, na igreja antiga, né? As viúvas que permaneciam solteiras ao Senhor eram consagradas à igreja para servir a comunidade. Paulo vai lembrar que a viúva também está livre para casar, desde que seja no Senhor. E aí Paulo fecha todo o seu argumento aqui sobre o casamento,
lembrando qual é a base central do matrimônio, que as pessoas casem no Senhor, isto é, que elas casem como cristãos. Se antes Paulo fala do drama das pessoas que são casadas com um não cristão ou não cristã, a gente tem que trazer à mente que aquelas pessoas abraçaram a fé naquela situação. Um dos cônjuges chega à fé já casado. Aqui, Paulo está tratando de uma nova etapa da vida em que pessoas podem casar de novo. Eles que querem casar ou casar de novo, tem como critério casar no Senhor. Nunca casar com alguém que não seja cristão. O ideal cristão, então, e Paulo fecha todo o seu argumento aqui, é que aqueles que querem casar, busquem casar sob a bênção do Senhor e busquem casar com um cônjuge não cristão. Se é, como o Thiago Guerra falou há pouco, ele falando de quantos casais ontem, já é difícil permanecer casado sendo cristão, muito mais não sendo cristão. Então, aqueles solteiros aqui que não têm o dom de permanecer solteiros, não serem celibatários ou dedicados integralmente ao Senhor, eles têm que ter em vista em buscar uma moça dedicada ao Senhor, uma moça consagrada ao Senhor, ou um rapaz consagrado ao Senhor, que tema de fato ao Senhor. Alguns pontos para a gente concluir aqui, 5 pontos para que nós concluirmos. Eu vou só levantar eles e fazer uma outra observação aqui. Pensando em tudo que nós já vimos até agora, 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 7, primeira pergunta para nós aqui como igreja: nós temos preparado pessoas para o casamento com essas igrejas? Como os puritanos ensinaram no século XVII, ou pelo menos um puritano ensinou no século XVII, o alvo do jovem ou da jovem cristão ou cristã não é casar com quem essa pessoa está momentaneamente apaixonada, mas é casar com alguém que venceu o seu melhor amigo ou sua melhor amiga por resto da vida. Paixão vem e volta. Casamento tem os seus bons e maus momentos. No aconselhamento a gente brinca do problema dos 7 anos de casado e depois dos 14 anos de casado. Isso é invariável, todo mundo passa situações complicadas, das que o casamento vive de ciclos, tensões adultas, as dificuldades do casamento, mas quando você busca casar com uma pessoa, quem é essa pessoa que você quer casar? Quem é essa pessoa que você quer entrar numa parceria, numa aliança para o resto da vida? Alguém em que você nutre uma paixão que daqui a pouco pode arrefecer e acabar, ou alguém que você respeita e que você vai partilhar sua vida com essa pessoa, você entende que essa pessoa vai ser a melhor amiga para toda a vida. E aí, mais uma vez, como a gente tem preparado pessoas para casar aqui na nossa igreja? Ainda que, especialmente Thiago, tenha chamado essa responsabilidade para si, de preparar os nossos jovens aqui para casamento, nós todos temos essa responsabilidade de guiar pessoas a ter um bom casamento, a ter casamento sólido. Que ninguém se engane, se a gente não tiver famílias sólidas aqui, isso vai refletir diretamente sobre o que nós somos como igreja. Ok? Então, como nós temos preparado pessoas para o casamento em nosso meio? Isso está ligado a outro ponto. Nós temos lidado em nossa igreja com o divórcio de forma bíblica. Nossa sociedade banalizou o divórcio. O casamento pode ser cancelado por meses, simplesmente com um papel sendo escrito e enviado para o cartório. Como é que nós lidamos com o casamento no nosso meio? Quando há divórcio, o divórcio é sempre doloroso. Aliás, não custa lembrar das nossas experiências depois de perder um ente querido. O divórcio é a experiência mais dolorosa que uma pessoa passa, com dores e traumas que conseguir a pessoa por resto da vida. Como é que a gente lida com essas pessoas? Como é que a gente lida com as causas desse divórcio? E como nós lidamos com os divorciados no nosso meio? Divorciados não são párias, eles não são pessoas que devem ser jogadas fora ou descartadas. E algumas igrejas, infelizmente, fazem isso, ao mesmo tempo que outras igrejas são completamente diferentes a quem casa ou descasa dentro da comunidade. Mas nós, tendo meditado 1 Coríntios 6 e agora 1 Coríntios 7, como é que a gente lida com divorciados no nosso meio? Nós já vimos razões básicas, bíblicas, para divórcio aqui que justifiquem divórcio. O caso de um dos cônjuges trair outro cônjuge, o caso de abandono do lar, o cônjuge que é negligente com a sua esposa, o seu marido, um marido abusador, espancador, bêbado. Há razões, e o Novo Testamento nos dá, que justificam o divórcio, até mesmo o recasamento. Mas como é que nós temos lidado com divorciados no nosso meio? Será que nós, ao mesmo tempo que tentamos discernir as razões que levam a pessoa ao divórcio em nosso meio, nós lidamos com ela também com misericórdia
com a devida misericórdia, como a própria Sagrada Escritura nos recomenda. Terceiro ponto aqui, como nós temos lidado com irmãos solteiros em nosso meio. E, gente, aqui é muito legal a gente fazer piada com os solteiros, dizer que eles têm um estado de vida inferior e coisas do gênero, mas, gente, ainda que a gente faça brincadeiras desse gênero e zoe aqueles que são solteiros do nosso meio, a gente tem que lembrar que ser solteiro tem um dom concedido. Nem todos são chamados para o casamento. Alguns são chamados para viver em solitude e nós precisamos também aprender a respeitar isso. Nós somos chamados também a criar um ambiente em que essa pessoa possa se sentir completa em nosso meio por boas amizades, pela sua família ser acolhida em nosso meio, se ela tem família em nosso meio, porque nós nos tornamos família, pais, filhos, irmãos, irmãs para essa pessoa. Então nós precisamos também de um ambiente em que o solteiro se sinta amado e respeitado e, sobretudo, valorizado, se esse é o chamado de Deus para ele. Se ele é chamado para casamento, ok, a gente pode tentar brincar de cupido, mas dentro de certos limites, com certos cuidados, mas sempre respeitando as pessoas do estado em que elas estão. E como a gente tem lidado com aqueles que estão em casamento misto no nosso meio? Muitas vezes, pessoas estão casadas com não crentes porque elas foram chamadas desse estado. Elas vieram à fé já casadas com não crente. Então a gente tem que ter um ambiente também no nosso meio que essa pessoa se sinta acolhida e se sinta amada e não se sinta desprestigiada ou percebida como um crente de segunda categoria porque o seu marido ou sua mulher não é crente. Paulo lembra aqui que aquele que é crente permanece casado com um cônjuge não crente, salvo se o cônjuge não crente quiser romper o casamento. Então essa pessoa está livre agora para dar seguimento à sua vida, para seguir a sua vida, inclusive por meio de um novo casamento. Mas como essas pessoas são acolhidas no nosso meio? Será que a gente pode dizer que a gente tem um ambiente e que aquelas pessoas que têm um marido não cristão, uma esposa não cristã, também são amados e amadas no nosso meio? Será que a gente é família para esses? Muitas vezes lutando, algumas vezes com desprezo pela fé, indiferença pela fé, às vezes talvez maltratos. Como é que a gente lida com aqueles cristãos que estão no casamento misto? Será que a gente tem contentamento com nossa vocação atual? Você que é solteiro está contente? Você que é casado está se relacionando com o seu cônjuge de maneira contente e abnegada? E por último, será que em nossa igreja temos aprendido a não perguntar como Deus irá me tirar dessa situação, mas, sobretudo, como Deus irá me usar enquanto eu estou aqui? Essas são questões que, sobretudo, 1 Coríntios 7, 17 a 40 levantam para a gente, mas todas as passagens que temos visto até o presente momento também nos ajudam a responder essas perguntas na presença de Deus. Que Deus nos ajude a glorificar o Senhor no estado que nós estamos. Que Deus nos ajude a sermos contentes e satisfeitos do estado em que nós estamos, porque é nesse estado que Deus nos chamou. Se houver possibilidade, um campo social da gente ascender, da gente crescer, que a gente agarre essa chance. Mas onde nós estamos, que a gente encontre realização, que a gente encontre alegria, posto que aquela situação que Deus nos colocou é a situação onde a gente pode glorificar Deus, a gente pode comunicar a graça de Deus em Cristo para outras pessoas, a gente pode também encontrar alegria e contentamento ali. Vamos orar, a gente encerra. Semana que vem, na verdade, nós vamos interromper agora a nossa sequência em Coríntios, 1 Coríntios. Nós só retornamos ela em janeiro, porque é primeiro domingo de janeiro. Domingo que vem, o Wilson vai estar com a gente trabalhando a questão da alegria e do contentamento, já que nós estamos entrando na semana que se celebra a ação de graças, é o dia de ação de graças, quinta-feira, dia 22 de novembro. E em dezembro nós começamos uma nova série sobre a encarnação do Verbo, preparando a gente para o Natal, uma exposição bíblica de textos de Mateus, pensando na vinda de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Orem por isso, vamos nos pedir orando. Senhor Deus, é o Senhor que tem nos chamado, o Senhor que tem rompido a nossa surdez, o Senhor que tem tirado o escama de pecado de nossos olhos, é o Senhor que tem enternecido o nosso coração, tirando-nos um coração de pedra e dando-nos um coração vivo para Ti. É o Senhor que tem rompido a nossa escravidão ao mundo, à carne e ao diabo. É o Senhor que tem nos chamado. Deus, o Senhor tem nos chamado em situações muito específicas, como brasileiros, como solteiros ou casados, ou viúvos, ou viúvas, ou divorciados, divorciadas. O Senhor tem nos chamado como patrões ou empregados ou desempregados.
Ó Deus, ajuda-nos a te glorificar, independente de onde nascemos, independente do nosso estado civil, independente do nosso trabalho. Ajuda-nos não só a te glorificar, mas encontrar contentamento onde o Senhor tem nos colocado. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que nós somos os mais livres entre os homens e as mulheres, e os mais servos entre todos os homens e todas as mulheres. Ajuda-nos, ó Deus, sobretudo com esse drama do casamento e da solitude, sobretudo em tempos de perseguição e provação. O Senhor conhece cada um de nós aqui. Então nós imploramos, dá bênção para os casados do nosso meio, dá a tua bênção para as famílias do nosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, nós, os casados, ao mesmo tempo que lutamos com as tensões desse mundo, nós vivemos para ti, vivemos para a tua glória, com alegria, com carinho, com abnegação. Aqueles que ainda são solteiros e venham a se casar, que o Senhor os ajude, ó Deus, a glorificar o teu nome nesse estado também. Ajude esses que são solteiros e que venham a se casar, a, enquanto estão solteiros, a se entregar e se dar a ti a tua causa a todo tempo. Sobretudo aqueles que são chamados a viver só para ti, em solitude, ó Deus, dá unção dobrada do teu Espírito para esses. Ajuda-nos, ó Deus, nas suas lutas e tensões. Ajuda-nos, ó Deus, a todos nós a sermos família para esses. Pais, mães, irmãos, irmãs, os melhores amigos, as melhores amigas. Ajuda-nos, ó Deus, a servir aqueles que o Senhor tem dado o dom, concedido a graça de permanecer solteiros. Sobretudo, ó Deus, nós imploramos agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor de Deus Pai, que as consolações do Santo Espírito sejam com todos da Igreja da Trindade, com todo o teu povo nessa cidade, e também espalhado em toda a face da terra,